Mas eu gostaria de saber primeiro duas coisas. Primeiro, o que é pivotar para você, para o David, né? E também conhecer um pouco da tua trajetória. Como é que um cara de tecnologia chegou nesse tipo de indústria? Kepler, exatamente isso. Acho que minha vida ela é cheia de momentos que eu precisei pivotar, eu precisei repensar, eu precisei desaprender algumas coisas para aprender novas. Né? Um processo primeiro, de autoconhecimento. E quando você começa a ter esse autoconhecimento, você conhece também os seus limites, as suas virtudes, as suas fraquezas, e é os recursos que você disponibiliza para levar a sua missão adiante. Então, em momentos, foram 6 empresas antes. A gente vai saber, vamos saber quais são. 6 empresas antes de hoje, né? De hoje. Quem vê a foto não vê o filme, né, David? Exato, exato. E muitas não deram tão certo, outras deram certo na mão de outras pessoas. Uhum. Mas a minha história, desde o meu primeiro momento como empreendedor, que foi aos 13 anos, até hoje, com quase 44, ela foi cheia de momentos que eu tive que fazer pivotadas, e algumas bastante radicais. E uma delas, você faz parte dessa história, que eu tive que repensar minha forma de entender negócios. Eu vinha de uma economia tradicional, empreendendo sempre na economia tradicional, mas foi também algumas mentorias que eu tive o prazer de participar contigo, me ajudou a pivotar a minha forma de enxergar negócios. Então, pivotar para você é mudar a forma de enxergar negócios. Isso. Acho que esse é um resumo do que você falou. Mas como foi essa juventude? Como foi a experiência com tecnologia? Como é que você começou aos 13 anos? Conta um pouco dessa trajetória desde os 13 e esses 6 negócios que você teve. Eu acho que quem está assistindo é importante entender, porque a foto da empresa de sucesso, do cara que recebeu investimentos milionários, hoje, que é o David, que está aqui conversando com vocês, né, a gente tem que entender como foi que ele chegou até aqui, né? Porque parece fácil para quem vê a foto, mas vamos aqui entender um pouco o filme. Fala aí, David, como foi sua... Uma coisa eu posso dizer que fácil não é. Né? Fácil não é para ninguém, David, que senta aqui, né? Não foi a trajetória de todo mundo que eu entrevisto, tem aí a parte de desafios, sufocos, fracassos. Só a família da gente que está ali no dia a dia sabe como que é isso. Mas eu comecei já como criança, e eu tenho minha filha de 7 anos, e eu me vejo muito nela, porque eu sempre fui inquieto. Né? Eu pedi para o meu pai me arrumar um serviço aos 9, 10 anos. Meu pai, eu venho de uma família simples, meu pai é eletricitário, mas não era nem porque tinha algum tipo de necessidade, a gente tinha o básico para viver, mas eu era inquieto, eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu queria ter meu dinheirinho, e aos 9, 10 anos eu trabalhei em supermercado. Naquela época não era como é hoje, né? Então estamos falando de alguns anos, algumas décadas atrás. Mas aos 13 anos eu montei meu primeiro negócio, que foi uma tentativa de fazer uma bicicletaria. Eu gostava de bicicleta, eu quebrava muito minhas bicicletas, eu falei, olha, já que eu vai consertar a minha, eu vou consertar do vizinho e vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido. A bicicletaria não para vender bicicletas, mas para consertar. Exato, aos 13 anos. Não deu muito certo, durou alguns meses, eu diria. Você montou uma lojinha, você na garagem? Era na garagem. Era na garagem. Eu tenho uma relação com a garagem, né? Porque aí a gente também começou numa garagem. Mas não deu certo, e aí eu fui trabalhar, é curioso isso, tá? Que eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Ou seja, você saiu da bicicleta, pivotou para pedreiro. Pivotei, exato. Servente de pedreiro. Servente de pedreiro, ou seja, bem básico mesmo. Bem básico, 13 anos. Mas foi até para um projeto social, eu quis participar, eu quis ajudar, foi a construção de uma igreja. Só que tinha uma coisa curiosa. O pedreiro, ele foi demitido de uma companhia numa privatização, e ele não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho e foi para construção civil. E ele era engenheiro os ônibus elétricos, ele conhecia muito de eletrônica, ele falava muito de computadores para mim. Aquilo me cativou e foi ali que despertou a vontade de conhecer os computadores. E já naquele ano eu comecei, paralelo ao que eu estava trabalhando, a estudar computadores, e aos 15 anos eu já comecei os meus atendimentos, porque eu comecei a quebrar computador e consertar computador. Tá, mas você tinha condições de comprar um computador? Meu pai, com muito sacrifício, me deu um computador. Tá, então foi a partir desse equipamento que você desmontava e montava. Eu quebrei e eu vi o rapaz arrumando uma vez. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou aprender a fazer. Aí você foi numa Microlin da vida? Não era nem Microlin. Era no Senac? Era. Não foi, era uma escola não conhecida, tá? Eu não consigo nem lembrar o nome, porque era uma escola de bairro. Mas ali eu conheci os computadores e me apaixonei. Aos 17, então,
eu abri o meu primeiro CNPJ, aos 17. Meu pai precisou me emancipar. Fiz o meu primeiro... Qual cidade? E era São Paulo, São Paulo. aqui em São Paulo, na Zona Leste, no Iguatemi. Aí mas não Iguatemi aqui, Iguatemi é Zona Leste. Tá, então você abriu uma loja dentro do Iguatemi aos 17, assistência técnica para consertar computadores, impressoras. Mas você fez formação só técnica, né? Só técnica. Para conserto. Para conserto e tal. E comecei, tá?